Fala galera, bom dia, aqui Jorge Tadeu do Nerd Visão, novamente trazendo para vocês itens colecionáveis, né? Itens de vários tempos. Aqui eu trago para vocês e volto a falar, né? Como a gente já costuma comentar lá nas redes sociais, lá no Instagram, sobre o chocolate surpresa. O chocolate surpresa foi um chocolate lançado em 1983. O chocolate surpresa ele tinha uma fórmula diferenciada e uma gramatura finíssima, né? Uma gramatura que fazia com que o chocolate ele tivesse um preço bem acessível e ele trazia, né, nas suas características os animais como destaque. Esses animais eles vinham entalhados no chocolate e também dentro do chocolate vinham cards educativos e informativos, né, que fizeram muita alegria das crianças e dos jovens, né, e até de adultos dos anos 80 e 90. Na década de 90, mais precisamente em 93, o Chocolate Surpresa ele lançou uma coleção que seria o ponto alto do Chocolate Surpresa, que foi a coleção dos dinossauros. Essa coleção pegou carona do período de grandes descobertas, né, de fósseis, período em que o filme Jurassic Park ele foi trazido para as telonas, e período em que a família Dinossauro, a série animada, ela fez muito sucesso na TV Globinho e na Globo. Aqui eu trago para vocês os 30 cards que continham nessa coleção. Esses cards eram divididos em períodos, né? 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Chocolate Surpresa ele tentou trazer em 2017 o ovo de Páscoa com a mesma temática e repetindo os cromos, repetindo aqui os cards. Esses cards vinham no ovo de Páscoa, o ovo de Páscoa vinha com 10 cards e com um álbum. Só que infelizmente não deram continuidade e pensávamos que o chocolate ia ser relançado, mas acabou não sendo. Aqui eu vou mostrar cada card dos 30, essa coleção é original, gente. Primeiro, Compsognato, se não me engano. Não, Sinognato. O Sinognato aqui era um lagarto, né, bem parecido com os mamíferos. Aqui você pode ver que vem nome científico, o período, né, início do Triássico, o peso, o tamanho, a alimentação. Você vê que é bem rico o card. O card é bem rico. E ainda tem um trechinho aqui que fala, você sabia, que tem umas curiosidades da época, dizendo das pesquisas científicas. Esse é o card número 1. Vocês podem ver, Sinognato. Aqui é a foto do animal se alimentando. O segundo card da coleção, Stauricossauro, um dinossauro não muito grande, né, cerca de 2 metros de comprimento, equivalente a uma moto também do Triássico. Vocês podem observar o período, né? Ambos aqui são do período Triássico. Acredito que a cada 10 mudava de período. No caso, os 10 primeiros acredito que sejam do Triássico. Esse daqui, o Chonissauro, o Chonissauro ele é um dinossauro réptil. Ele é um réptil que é um réptil marinho, entendeu? Esse réptil marinho ele é do período Triássico também, como esses daqui. Heterodontossauro.
ao número 4, também no Triássico. Olha que interessante. Também um dinossauro pequeno. Fim do Triássico. Então quer dizer que nós já temos 4 cards e todos do Triássico. Vamos ver se até o 10º card será do período Triássico. O Dilophosauro, creio eu. Dilophosauro, isso aí. Início do Jurássico, aqui ó, já mudou o período. Então quer dizer, está intercalando os períodos. O Dilophosauro ele tinha uma característica diferenciada, que era uma crista, né? E também ele aparece no filme Jurassic Park, se não me engano, no 2º. Ele tinha uma característica, né, que os cientistas acreditam que ele liberava uma substância meio que ácida, né? Mais um réptil marinho. O Elasmossauro, também do período Jurássico. Carnívoro também. Muito interessante, olha. Pesava cerca de 5 toneladas e cerca de 13 metros. Imagina o tamanho dessa criatura, né, gente? Olha que interessante. Um dos mais conhecidos aqui, Stegossauro. O interessante dele, os espinhos, né, e a cabeça pequena, né? Acreditam que seu cérebro é do tamanho de uma bola de ping-pong. E também do período do Jurássico. Cerca de 8 metros de comprimento. Um dos grandões aqui também, Apatosauro, se não me engano. Apatosauro. Também do período Jurássico, 40 toneladas, cerca de 28 metros de comprimento. Imagina como era o caminhar desse bicho sobre a terra, né? E aqui a gente pode ver um bando deles se alimentando aqui nas árvores, né? Com seus grandes pescoços alcançando as copas. Archaeopteryx, se não me engano. Archaeopteryx, o número 9 aqui, fim do Jurássico. É o mais parecido com as aves, né? É o elo perdido entre os répteis e os pássaros, segundo os cientistas. Olha que interessante. E o período dele foi do fim do Jurássico. Aqui o Alossauro. Esse é um grande réptil do período, um grande carnívoro. Alossauro, figura número 10, cerca de uma tonelada e meia, né? Cerca de 4 metros de altura. Um dos nossos grandes conhecidos e que sempre aparece também no Jurassic Park, o Brachiosauro, né? O grande pescoçudo, aquele que atinge os topos das copas das árvores. Tem uma característica muito grande aqui, próximo aos olhos aqui, tem um focinho bem avantajado, acima, né? Um pouco dos olhos, muito interessante. Acredita-se que era para vocalização. Fim do Jurássico, cerca de 90 toneladas, cerca de 25 metros. Como é grande? Interessantíssimo. Esse também é um dinossauro pequeno. O Otinelia, fim do Jurássico, 1,5 metro, herbívoro. Interessante, né? Ver ele aqui se alimentando, parecendo até uma pinha, né? Muito interessante. Mais um dinossauro pequeno. Hypsilophodonte, cerca de 60 quilos, cerca de 2 metros de comprimento. Não tão pequeno, né? Herbívoro. E esse é do fim do Jurássico também. Esses sempre aparecem no Jurassic Park. Esse sim é o Compsognathus, se não me engano. Compsognathus. Isso, esses são aqueles dinossauros pequenininhos, do tamanho de uma galinha, mais ou menos, ó, cerca de 74 centímetros. Um pouco maior do que uma galinha. 3 quilos. Esses são aqueles que aparecem correndo, bem pequenininhos no Jurassic Park.
Esse é o Baryonyx, se não me engano. Baryonyx, figura número 15. Início do Cretáceo, um grande carnívoro que vivia em partes alagadas, né? Se alimentava de peixes. Aqui, cerca de 1 tonelada e 6 metros de comprimento. Aqui um dos grandes astros de Jurassic Park, né? A gente já pode ver pelas garras curvas o Velociraptor. Não, perdão, ele parece com o Velociraptor, mas é o Dinonico. Aqui, cerca de 75 quilos, cerca de 4 metros de comprimento, equivalente a uma Kombi carnívoro. Mas está bem semelhante, né? Pela curvatura aqui das garras, está bem semelhante ao Velociraptor. Esse dinossauro era um dinossauro que se alimentava de ovos. Oviraptor, do Cretáceo, cerca de 33 kg, 1,80 kg. Ladrão de ovos, viu? Como eu tinha dito. Interessante, né? Esse daqui é o Iguanodon. Esse daqui não tem como não ser o Iguanodon. Ele tem essa garra no polegar muito avantajada que servia para ele se defender, apesar de ser herbívoro. Iguanodonte, isso aí. Cretáceo, cerca de 4 toneladas, cerca de 9 metros de comprimento. Dente de iguana, tinha cabeça longa e pesada, parecida com a de um cavalo. Interessante, bípede. Muito interessante. Aqui o grande astro, né? T-Rex, o Tiranossauro Rex, grande astro aí do Jurassic Park, figura número 19, período Cretáceo, cerca de 8 toneladas, lagarto tiranossauro, muito interessante, né, gente? Aqui é cerca de 12 metros de comprimento e 8 toneladas. Aqui um dinossauro herbívoro, número 20, Tiracossauro, 4 toneladas, 6 metros de comprimento. Esse Tiracossauro é semelhante e parente do Triceratops. Aqui um dinossauro da água também, daqueles dinossauros classificados como bicos de pato, né? O Parasaurolophus, número 21, fim do Cretáceo, 5 toneladas, cerca de 10 metros. Aqui do chocolate surpresa. E esse é bem interessante, bem semelhante aos nossos avestruzes, né? Ornitomimo, fim do Cretáceo, 90 kg, cerca de 3,5 metros. Esse daqui também aparece nas tomadas, né, do Jurassic Park correndo. Isso é interessante também. Se não me engano, o Paxcephalossauro, ele tem esse crânio aqui com esse capacete aqui de osso que servia para ele dar cabeçada, se defender, né? Paxcephalossauro, fim do Cretáceo, cerca de 90 centímetros, 4,5 metros. Aqui o dinossauro muito conhecido, Triceratops. Esse também aparece muito no Jurassic Park. É a figura número 24. Cerca de 6 toneladas, 10 metros de comprimento, herbívoro. Esse dinossauro, ele era um verdadeiro tanque. E alcançava grande velocidade. E com seus 3 chifres podia se defender de predadores. Aqui nós temos um dinossauro carnívoro bem característico, o espinossauro, que ele tinha essa crista aqui nas costas, que os cientistas acreditam que servia para ele armazenar calor, já que os répteis são animais de sangue frio. O espinossauro, fim do Cretáceo, cerca de 6 toneladas, cerca de 12 metros. Aqui a figura número
26 Protoceratops, fim do Cretáceo, cerca de 1,5 m, cerca de 2,5 m, também muito semelhante, muito parecido com o Triceratops. Muito interessante. E aqui eles fizeram, acredito que seja Velociraptor. Fim do Cretáceo, 90 quilos, 2 metros. Mas eu continuo achando o Dinonico bem mais parecido com o que vemos no cinema, né? Aqui o Maiasauro, se não me engano, Maiasauro. Esses dinossauros aqui eram bem conhecidos pelo cuidado parental. Fim do Cretácico, 3 toneladas, cerca de 9 metros. Interessante. Esse dinossauro aqui, ele é muito interessante porque na ponta da sua cauda ele possuía ossos que serviam como martelo, porque seu rabo prênsilo ele podia chicotear e causar danos muito fortes em seus predadores. Além de ter essa grande couraça aqui, que dificultava muito a vida dos predadores, né, para se alimentar dele. É o Euplocéfalo. Fim do Cretáceo, 4 toneladas, 6 metros. E aqui o último item da coleção de cards, creio que foi uma homenagem ao Brasil. É o Cearadáctilo. Viveu no fim do Cretáceo, 25 quilos. E é aquilo, né? Não se sabe o certo peso, mas chutam, né? Acreditam que seja 25 quilos. Carnívoro, encontrado no Ceará em 85. Era um tipo de pterossauro lagarto voador. Interessante, né, gente? Aqui nosso representante das terras de Brasília aí, o Cearadáctilo. Então é isso, gente. Espero que tenham curtido aí nosso vídeo. Continue se inscrevendo no canal, continue nos seguindo aí no Instagram. Sigam Nerdvisão para conhecer itens colecionáveis, novidades aí das séries, cinemas, filmes, HQs, tudo que diz respeito ao mundo nerd, ao mundo geek. Obrigado aí por estarem conosco. Continue nos seguindo e se inscrevam no canal, ativem o sininho para mais novidades e também para relembrar relíquias, como são as coleções, né? Como a que foi apresentada aqui do chocolate surpresa, esse chocolate que deixou saudade e que ainda continuamos pedindo seu retorno. Agradecemos a todos e que a Nestlé escute, né, nosso pedido aí de retorno do chocolate surpresa. Forte abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana para todos. Valeu, galera!